Posso. Quem faz isso são os sucos. Eu tenho um suco anterior aqui, ó, que é chamado de suco interventricular, e eu tenho um suco, ó, que vai coroando o coração. Ó, esse suco ele vai coroando o coração. Ele é chamado de suco coronário. Tá? Coronário por quê? Porque ele faz como se fosse uma pequena coroa ao redor do coração. Por isso que ele é chamado de suco coronário. Então, ó, o suco coronário ele determina o limite externo, a gente pode perceber, entre os ventrículos e os átrios. Então aqui eu sei que daqui para cá é átrio, daqui para cá é ventrículo. E o suco interventricular anterior? Olha o nome, interventricular. Determina o limite entre os ventrículos. Então, aqui eu tenho ventrículo esquerdo e aqui eu tenho ventrículo direito. Tá? No final eu falo das artérias superficiais, tá? Aqui eu percebo, ó, a aurícula direita e aqui eu tenho a aurícula esquerda. Todo esse conjunto de vasos a gente chama de vasos da base do coração, porque aqui é a base e aqui é o ápice, né? Na face diafragmática, aquela que repousa sobre o diafragma, eu tenho um outro suco, esse aqui, ó, que é o chamado suco interventricular posterior. Vocês podem perceber que ao longo desses sucos tem um acúmulo de tecido amarelo. Que tecido é esse? Adiposo. É a própria gordura que faz parte do revestimento cardíaco. Tá? Pois bem, isso externamente. Agora vamos ver por dentro. Começando, eu sempre gosto de começar a anatomia interna pelo trajeto do sangue. O sangue chega ao coração através de quem? Átrio direito. Tem duas veias. São duas veias cavas. Superior e inferior. Superior é aquela azul ali, ó. Puxa esse boneco pra cá, vai me ajudar. Inferior é essa de baixo. Essa superior, gente, essa aqui, ó, tá trazendo o sangue proveniente do crânio e dos dois braços, membros superiores. Que ali é inferior. E essa aqui é a veia cava inferior. É dos ossos viscerais. Abdominais e membros inferiores. Né? Que é essa aqui, ó. Desemboca por aqui. Veia cava inferior, veia cava superior. Né? Então, aqui, vamos abrir. Esse é o átrio. O átrio direito. Dentro do átrio direito, o que eu vou perceber? Primeira coisa, a parede dele é mais fina que a do ventrículo. Ó, para comparar. Ela é mais espessa. A do ventrículo é bem mais espessa, a gente fala já por quê. Aqui. Qual a diferença? Qual a diferença, espessura? Um dobro. Aí eu vou perguntar logo, por que existe a diferença de espessamento do miocárdio entre ventrículos e átrios? Não, A necessidade de pulsação. necessidade para bombear o sangue. Mais vigorosidade para bombear sangue para os tecidos. Lembre-se que é dos ventrículos que o sangue vai para os pulmões, no caso do ventrículo direito, e do ventrículo esquerdo ele bombeia para todo o organismo. Então, a força de propulsão tem que ser muito maior do que a dos átrios. Átrios tem que empurrar o sangue para onde? Para o ventrículo adjacente. Por isso que a parede é mais delgada, tá? Então, além disso, eu posso ver aqui, ó, no átrio. Na aurícula, eu tenho essas pequenas saliências que ficam na parede do átrio, tá? Essas saliências são chamadas... isso aqui nada mais é do que assim, a musculatura, ela fica tão rígida que ela acaba formando pequenas saliências que são visíveis ao longo de todo o revestimento do endocárdio. Há essas saliências chamadas de músculos pectíneos nos átrios. No átrio, essas que são mais sutis, a gente chama de músculos pectíneos. Tudo bem? No átrio. O ventrículo é outro nome. Tá? Então tem os músculos pectíneos e aqui, ó, dentro do átrio. Não é aqui não. Eu ainda posso ver aqui, ó. Aliás, cadê a veia cava? Essa aqui, ó. No átrio eu ainda vou ver que é essa aqui, ó. A abertura da veia cava superior, ou ósseo da veia cava superior, né? Eu vou ter o ósseo da veia cava inferior, que é aquele que comunica com a veia cava inferior. Ele deixou trazer. Tá? Aqui não dá pra ver precisamente. É a fossa oval. Mas ó, entre a parede dos dois átrios, no septo aqui, o septo que separa os dois átrios é chamado de septo interatrial.
porque fica entre os átrios. Aí eu tenho uma pequena depressão. Tem um coração aí que eu vi. Aquele lá, será? Abre isso aí, acho que abre isso aí. Abra, não, você abre, pode ficar. É o mesmo, pode ficar. A de cima. Isso aí, né? Vê se tem. Isso aí é diferente. Vira lá. Mais. Não. Nesse aqui. Será? Aí, esse aí não. Ali tem. Ó, estão vendo aqui? Esse é do lado direito, ó. Tá vendo que tem uma pequena depressão? Ó, Tem. Dá pra ó aqui, ver. tá vendo? No outro lado também tem, no outro átrio. Eles até marcaram aí. Essa depressão é chamada de fossa oval. Quando o indivíduo nasce, isso aqui, na vida intrauterina, ela é aberta. Aí é chamado de forame oval. Quando o indivíduo nasce, se fecha. Por quê? Aí vão estar meus alunos na aula de embriologia, que a gente viu isso aqui. Porque não há necessidade de bombeamento de sangue para os pulmões. Enquanto está na vida Enquanto tá na vida intrauterina. Por quê? Normalmente, ó, vai do átrio direito, ventrículo direito para ir para o pulmão, oxigenar e voltar para o átrio esquerdo. Para ir ventrículo esquerdo conduzir para o corpo. Na vida intrauterina, não existe a necessidade. Os pulmões eles não são funcionais. Então a natureza encontrou uma forma fantástica de reduzir o trabalho, criou esse atalho. Então durante a vida intrauterina, enquanto a gente recebe oxigênio via vasos umbilicais, esse sangue já vem oxigenado da mãe. Então ele chega no átrio direito já oxigenado e vai direto para o átrio esquerdo, por essa abertura que é chamada de forame oval. Comunica as duas cavidades. Quando a gente nasce, que começa a respirar, ela fecha. Aí resta apenas essa depressão, que é chamada de fossa oval. Quando isso não fecha corretamente, a criança nasce com sérios problemas. É uma das formas que chamam também de sopro cardíaco essa. Aí tem que fazer intervenção cirúrgica para fechar corretamente, porque senão mistura os dois sangues, né? Porque quando a gente nasce, aí vai chegar aqui agora vai ser venoso, e o que vem aqui é arterial, aí não pode misturar. Aí, no caso, quando o indivíduo nasce, que vai se tornar uma fossa, não tem como o sangue mais passar no Aí vai seguir o trajeto correto, chega aqui, ventrículo direito, vai pelas artérias aórticas, artérias pulmonares para os pulmões, oxigeniza, né, sofre hematose e volta pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo. Depois ventrículo esquerdo para ser então conduzido para o corpo. Aí sim, mas enquanto a gente está na vida intrauterina que não usa pulmão, ele fica aberto. É o forame oval. Quando nasce, vira fossa oval. Perfeito, tá? Então, além disso, o átrio, ó, estão vendo isso aqui na face diafragmática? Isso aqui a gente chama de quê? Essa parte mais grossa dos vasos que irrigam o próprio coração. Seio coronário. É o seio coronário. O seio coronário ele recebe duas veias. Do lado direito, a veia cardíaca parva. Do lado esquerdo, a veia cardíaca magna. As duas e mais o ramo interventricular posterior. Quando eles se juntam, eles formam o seio coronário. O seio coronário ele desemboca exatamente no átrio. Aí tinha que ter também uma pequena abertura aqui. Não tem. Mas tem. Importa que ele desemboca aqui, tá, gente? Então eu vou ter também o ósseo, como tá aqui no roteiro, ó. Aqui, ó. O ósseo do seio coronário. Aí é onde o seio coronário desemboca. Ele traz o sangue que nutre e remove os resíduos e o gás carbônico do próprio coração. Porque o sangue que entra aqui pelas câmaras, gente, não nutre o coração em nada. O coração é nutrido pelo sangue que vai por aqui, ó. Bombeado pelos vasos que revestem os chamados vasos coronários, tá? As artérias e as veias, tá? Bom, o septo, tá? Aí, ó, entre o átrio direito e o ventrículo direito, a gente tem um septo. Como é que chama esse septo? Aí é lembrado o nome das câmaras e o que ele faz. Septo, átrio ventricular direito. Septo, átrio ventricular direito. No septo tem uma pequena abertura, um buraco aqui, ó. Como é que ele é chamado? O que a gente chama de abertura? Válvula não, a abertura é o ósteo. O ósteo também, átrio ventricular direito. Aí no ósteo é que eu encontro, ó, essas projeções de tecido cartilaginoso, conjuntivo, perdão, chamadas de Cordas tendinhas. Não, essas aqui mais alargadas. As cordas ainda não. Que fecham o ósseo, como é que elas são chamadas? Cúspides. As válvulas. Essas aqui, parece uma mussarela derretida, ó.
São as válvulas. As válvulas, elas... Válvula. Perdão. Válvulas. Ó, do lado direito, ela é chamada de tricúspide. Por quê? São três válvulas, três cúspides. Ou três Válvulas. válvulas. Válvulas? As três válvulas formam a válvula, a tricúspide. As três válvulas, o cúspide, forma a válvula tricúspide. Essa aqui, tá? Pois bem, chegamos então ao ventrículo direito. A parede do ventrículo direito é mais espessa, embora seja a menos ainda do que a do ventrículo esquerdo. Olha a diferença. Por quê? O sangue que é conduzido dele vai para o pulmão, e o pulmão está do lado do coração. Então a pressão vai ser ainda menor. Agora, olha a parede do ventrículo esquerdo. Por quê? A pressão é muito maior porque ele vai ter que conduzir esse sangue para a cabeça, para os membros, para o abdômen e para as pernas. Então a pressão aqui, né, a contração é muito mais vigorosa do que no próprio ventrículo direito. Tá? A gente vê que as saliências na parede são muito mais maiores, mais proeminentes, presentes. Então essas saliências nos dois ventrículos são chamadas de trabéculas cárneas. Ó, esse aqui está muito mais bonito. Essas aqui são no átrio, são mais finas e sutis, eu chamo de músculos pectíneos. Nos ventrículos, ó, como elas são todas escavadas. Mais cavernoso. São cavernosas, é chamadas de trabéculas cárneas. São como trabéculas, trabéculas são depressões cavernosas, isso se chama de trabéculas cárneas. Algumas dessas trabéculas formam proeminências que se ligam com esses cordões tendinosos aqui. Esses que sobressaem são chamados de músculos papilares. Não quero não confundir, gente, ó. Músculos pectíneos nos átrios, trabéculas cárneas nos ventrículos. E os que se ligam às cordas tendíneas são chamados de músculos papilares. Aí, obviamente, as cordas são chamadas de cordas tendíneas. As cordas tendíneas se ligam a quem? O que elas fazem? Quando o ventrículo contrai, ela e bombeia sangue, ela meio que impede o fluxo. Ela segura. Então, ó, quando o átrio se contrai, elas ficam abertas. Aí o sangue migra facilmente do átrio para o ventrículo. Aqui, ó. Contraiu o átrio, o sangue vai ser expulso, né, para o ventrículo. Lei de Frankenstein, não fica débito cardíaco aqui, tá? Todo o sangue vai ser bombeado. Quando o ventrículo fosse contrair, esse sangue poderia facilmente o quê? Voltar, né, para o átrio. Mas ele não pode voltar, não pode ter refluxo. Ele tem que ser conduzido aqui, ó, para o tronco pulmonar, né, e ir lá para os pulmões. Deixa eu cobrir de novo agora. Agora posso colocar. Né, ó. Quando o ventrículo direito contrair, esse sangue tem que ir para o tronco pulmonar, depois a artéria pulmonar, de esquerda e direita, tá? Aí, para que esse sangue não retorne para o átrio direito, a válvula, quando ele se contrai, a válvula ela se fecha. Aí as cordas tendíneas impedem, ó, ela está aqui aberta. Aí contraiu o ventrículo, ela fechou. A válvula tendinha impeça que ela se volte para o átrio e o sangue possa voltar. Então ela fica presa aqui, ó. Ela sustenta, ela forma como se fosse uma âncora que sustenta as válvulas. E aí não tem um refluxo. Por isso que elas são extremamente resistentes e fibrosas, por isso que elas se prendem às projeções musculares mais proeminentes das trabéculas cárneas, que recebem nomes especiais chamados de músculos papilares, que formam realmente papilas ao longo do tecido dos ventrículos. Tá? Pois bem, o sangue é conduzido do ventrículo direito, então, para os pulmões por meio do tronco pulmonar, artéria pulmonar direita e esquerda. Direita e esquerda, na verdade, né? Eu tô olhando para ele, né? Tá como se fosse um espelho aqui. Perfeito? Por que essa artéria é azul? Porque o sangue é pobre em oxigênio. Sangue venoso, né? O sangue está chegando pela via cava superior e inferior, vindo do corpo já venoso. Do ventrículo direito, do átrio direito, ele vai para o ventrículo direito. Já oxigenou em algum lugar aqui, ele vai para o pulmão para ser venoso. Mas e por que o diabo eu vou chamar de artéria, então? Está levando sangue venoso? Porque sai do coração.
Porque vai sair do ventrículo. Porque é um vaso que sai do coração. Vai ser bombeado. Essa Vai sair com é, pressão. essa é a forma de distinção fisiológica e funcional entre veia e artéria. É. Veia é todo vaso que sai do coração levando sangue para algum tecido. Artéria é todo vaso que... Não. Eu falei o contrário, Contrário. perdão. Artéria é todo vaso que sai do coração levando sangue para o tecido. Veia é todo vaso que retorna e desemboca no coração trazendo sangue dos tecidos. Tá? Tem umas diferenças anatômicas ali também. Ó, naquela peça lá. Veia e artéria. Tá? Não é para agora não. Vamos terminar o coração. Então, chegou no pulmão, nos pulmões, eles vão sofrer hematose, o sangue vai ser oxigenado. Volta para o coração por essas 4 veias. Veias transportando sangue oxigenado. Veia porque está desembocando no coração. Sangue oxigenado porque já sofreu hematose nos pulmões. Essas 4 veias são as chamadas veias pulmonares. 2 esquerda, 2 direita. Elas desembocam em qual câmara? No átrio esquerdo. Aqui, ó. Átrio esquerdo. No átrio esquerdo. O átrio esquerdo vai ter as mesmas configurações do outro átrio, né? Uma diferença é que ele vai ter 4 ósteos, 2 das veias pulmonares direita, 2 das veias pulmonares esquerda, tá? Ele vai ter também aquela fossa oval, porque o forame comunica as 2 cavidades, né? Eu tenho o septo interatrial e eu vou ter o ósteo átrio ventricular esquerdo. Isso aqui agora. O ósteo átrio ventricular esquerdo comunica o átrio direito ao ventrículo, perdão, gente, o átrio esquerdo ao ventrículo esquerdo. E nesse ósteo eu encontro quem? Bloqueando a passagem de sangue. A válvula mitral ou tricúspide. Bicúspide, perdão, obrigado, que é essa aqui. Ela é bicúspide porque ela tem 2 válvulas ou 2 cúspides. E por que ela é chamada mitral? Por causa daquele famoso chapéu. Posso ficar aqui? Pode, é meu. A chapa do bico. É, mais ou menos assim. É 2. A mitra papal, né? É 2 pontinhas assim. Chapéu de cowboy. Aí elas fecham esse ato. Por isso que é chamada de válvula mitral. Por causa da mitra papal. Tá? Enfim, aí chega o sangue, desemboca no átrio esquerdo, passa pelo ósteo átrio ventricular esquerdo e chega no ventrículo esquerdo. A parede do ventrículo esquerdo, mais uma vez reforçando, ela é extremamente espessa, ela é mais espessa porque ela tem a maior vigorosidade na hora de contração. Tá? Eu vou ter também aqui trabéculas cárneas, músculos papilares que prendem as cordas tendíneas às válvulas. Mais uma vez, funciona como âncora, impedindo que a válvula se protraia em direção ao átrio esquerdo e haja refluxo sanguíneo. Ela sustenta essa válvula e impede esse refluxo. Né? Do átrio, agora eu posso fechar, perdão, do ventrículo. Aqui do ventrículo, do ventrículo, aí tem que ver aqui lá no fundo, ó. Do ventrículo, quando ele se contrai, a válvula mitral se fecha. Tá vendo que existe uma outra aberturazinha ali? Tem. Aquela aberturazinha ali, lá no fundinho, ó, é a abertura para a artéria aorta. Viu? Pronto. Essa aqui, ó, é a abertura da artéria aorta. Nela eu encontro a válvula semilunar chamada de válvula aórtica. Eu não só tenho essas 2 válvulas não, gente. Eu tenho essa aqui, ó, que fica na base do tronco pulmonar, que é a válvula semilunar pulmonar, né? Com ela aqui, ó. E lá na aorta, aqui fica melhor, né? Dá pra ver. Ó, são semilunares porque elas lembram 3 meia-luas, tá? Essa é a pulmonar e essa é a aórtica. Elas impedem também, quando o sangue passa para o tronco pulmonar, ela impede que ele sofra refluxo e retorne para o ventrículo direito. Na aorta a mesma coisa, impede que ele sofra refluxo e volte para o ventrículo esquerdo.
coração é um negócio muito legal. Essa área aqui, gente, ó, nós chamamos de cone arterial. Que não dá pra... É como se fosse uma pequena depressão, afunilada, parecendo um funil, para facilitar a condução do sangue diretamente para o tronco pulmonar. Aí se chama de cone arterial. Esse aqui, ó. Esse aqui seria o septo. Não, esse é o septo, mas é porque, ó, aqui, ó, no roteiro, tá vendo aqui, ó? Aqui. Essa área mais abaulada é como se fosse um meio funil. A gente chama de cone arterial. Seria essa parte aqui, né? É, isso. Essa projeção aqui, ó. Ah, mais lateral. É, só que ele é mais, nele tudo ele é mais abaulado. A gente chama de cone arterial. Ok. Aqui seria mais ou menos essa depressãozinha aqui. Fica lateral ao septo. É o cone arterial. Finaliza bonitinho que eu tô filmando. Finaliza bonitinho? Então, gente, o coração. O coração ele vai ter essa configuração. Ah, vou falar uma coisa. Os vasos, ó. Da aorta, aqui da aorta vão partir dois vasos. Esse e esse aqui. É o ramo arterial coronário. Ramo arterial. Não, artéria coronária direita, artéria coronária esquerda. A artéria coronária esquerda, ela vai sofrer duas ramificações e ela vai formar esse ramo aqui, tá vendo? Na anterior, aqui na frente do coração, aí ele vai ser chamado de ramo interventricular anterior. Ramo arterial interventricular anterior, tá? Por que a artéria coronária? Porque ela coroa o coração, ela forma como se fosse uma coroa, tá? Aí, ó, as veias que formam, isso aqui é o seio coronário. Ele é formado pela veia cardíaca. Essa do lado direito é chamado de veia cardíaca parva. Essa do lado esquerdo é a veia cardíaca magna. As duas se juntam e formam o seio coronário, junto com o ramo, com a veia interventricular posterior. E essa aqui vai ser a veia interventricular anterior, que vai desembocar na veia cardíaca magna. Exatamente. Então, parva. A que fica do lado, ó, a que fica do lado esquerdo, que é maior, é a magna. A que fica pro lado direito, que conduz pro lado direito, que é menor, é parva. A parva, porque ela se bifurca, ó, formando o ramo parvo e a veia interventricular posterior. E aqui a veia interventricular anterior. Artéria interventricular anterior, artéria interventricular posterior. Artéria coronária direita, artéria, aí pra cá vem outra, artéria coronária esquerda, que parte da artéria aorta. E as veias, todas elas, vão desembocar no seio coronário, que desemboca no átrio direito. Então, essa é a anatomia superficial interna do coração. Espero que tenham compreendido. Obrigado.